Boa noite, eu sou Rodrigo Lima e está começando mais uma live da Stake. Estou aqui acompanhado do Lucas Marim, do canal Marim Trader, ele que é o maior especialista brasileiro em small caps americanas. Eu falo que é o maior porque a gente não vê muita divulgação desse mercado, né? Não que o Lucas Marim não entenda muito, é um grande expert, cara aí está no mercado há quanto tempo, Marim? Ixi, mais de 13 anos no mercado aí. Mais de 13 anos operando por players aí muito importantes no mercado nacional e internacional, vem trazer um pouco dessa expertise para operar small caps no mercado americano aqui para o público da Stake. Quero agradecer em primeiro lugar a presença sua aí, Lucas Marim, muito obrigado por estar aqui conosco. Pedir para o pessoal aí já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal quem ainda não foi inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, não perder nenhum vídeo novo que for lançado, e depois dá um pulinho também lá no canal do Marim, Marim Trader, dá um pulinho lá nas redes sociais, isso é muito importante para a gente, né? Tanto para nós da Stake quanto para o Marim, então não deixe de fazer isso, lembrando que o conteúdo aqui de hoje tem finalidade completamente educativa, a gente quer aqui capacitar vocês para que vocês possam fazer as suas próprias operações no mercado americano, né? Nada deve ser compreendido como uma recomendação de investimento. Até o canal do Marim mesmo, ele é feito pensando nisso, né? O Marim ele é o real deal, sabe? Não é aqueles caras que tá aí com canal para vender curso, não, ele está querendo divulgar esse mercado de small caps, que é uma baita avenida aí de crescimento para o seu portfólio, né, com vários ativos que são poucos operados por investidores brasileiros. Você está querendo fomentar uma comunidade, né? Não é isso, Marim? Boa noite. Desculpa, nem te deixei falar, eu tô aqui a metralhadora. Estou muito animado para essa live, desculpa. Imagina, pô, eu primeiramente queria agradecer muito a oportunidade do Rodrigo, da Stake, de me permitir estar aqui, contar um pouco da minha história e mostrar para todos vocês, investidores da Stake, o potencial que existe na negociação de ativos que a gente chama de small caps. Eu foco no meu canal com a terminologia penny stocks, e a gente vai falar um pouco disso, vai explicar um pouco o que é small caps, o que é penny stocks, mas na prática, né, o assunto de hoje eu espero que vocês gostem bastante, porque é abrir a cabeça de vocês para buscar formas de investir em ativos que possuem volatilidade maior. Porque qual que é o grande ponto aqui? Se vocês querem investir numa empresa como Apple, por mais que são empresas fantásticas, bem sólidas e que têm uma visão muito positiva para o futuro, a volatilidade dela, e o que é volatilidade? Né? É a capacidade da variação de preço ao longo do tempo, né? Isso por inúmeros fatores que a gente vai comentar um pouco aqui. É muito mais difícil você ver uma ação da Apple subindo 10% num dia, como você vê uma small caps. Tá? E isso, obviamente, gera oportunidades, como também gera variáveis de risco, porque da mesma forma que sobe 10, pode cair 10. Mas qual que é o ponto? Você ter uma diversificação do seu portfólio, né? No meu canal, eu foco muito mais em trade, tá? Então é um day trade, é um swing trade, mas pela Stake vocês conseguem fazer exatamente as mesmas coisas, né? Porque, vamos ser bem sinceros, se vocês entram numa operação, num investimento de uma ação que vocês compraram num dia subindo 2% e no final ela encerrou o dia com 15% de alta, não importa se é investimento, se é swing trade ou é day trade, né, Rodrigo? Você sempre vai ficar tentado e possivelmente vai querer realizar uma parte do lucro que você obteve. Porque, no fundo, você está olhando exposição, rentabilidade em cima do seu patrimônio. Então, hoje a gente vai explicar um pouco do porquê existem inúmeras oportunidades de você investir, principalmente no exterior, com a Stake, porque no Brasil, Rodrigo, eu vou te falar, eu procurei e não existe esse tipo de mercado, esse tipo de oportunidade aqui. Né? Então, eu vou contar um pouco rapidinho da minha história, se me permitir. Eu tenho mais de 13 anos de mercado, já eu passei por corretoras internacionais, então eu trabalhei por 4 e 5 anos no Credit Suisse. Tá? Então, eu fui desde da mesa de aluguel até um trader da mesa operando para clientes nacionais e estrangeiros. Hoje eu trabalho no mercado aqui no Brasil, então eu não sou full-time trader, né? Então eu trabalho no mercado aqui brasileiro. Hoje eu só opero com robôs no Brasil,
né? Então, eu trabalho numa empresa de robôs, né, aqui no Brasil, e foquei toda a minha parte de diversificação de day trade manual, onde você consegue montar uma carteira, seja de day trade, swing trade, tudo investimentos lá fora. Por quê? Porque o mercado brasileiro, gente, ele hoje, né, para quem está buscando volatilidade, operações de que a gente chama de alta vol, ele só tem mini índice, mini dólar. Ele não consegue operar, ele não tem uma diversificação de ativos, porque se você for olhar o mercado acionário de empresas no Brasil, Rodrigo, eu já fiz essa conta, cara, tem no máximo 20 empresas que hoje custam menos de R$5 para conseguir fazer trades. E aí, por que aí eu vou eu vou explicar um pouco para vocês aí. Me ajuda também a puxar a direcionar, senão eu vou ficar falando sem parar. Mas... só uma coisa para puxar que eu já acho que é legal, né? Queria chamar o pessoal aí do chat, né? Dar um salve aí pro pessoal que já entrou, a Glenda, o Danilo. Muito obrigado pela presença de vocês. Queria perguntar para quem está aí de casa se já operou small caps, né? Se já operou até blue chips, se quer saber qual que é a diferença, né? O que vocês têm de dúvidas, de comentários, por favor, mandem aí, a gente tenta ler todos até o final da live, tudo bem? Mas o ritmo tá muito legal, eu mesmo tô aprendendo aqui um bocado. Vamos que vamos, Marinho, sem problema nenhum. Só deixar esse salve aí, pessoal. Mandem suas dúvidas, comentários e sugestões, a gente vai tentar ler todos aqui até o final dessa live. Show de bola. Então, primeiramente, eu vou explicar a diferença para o mercado brasileiro e para o mercado americano, principalmente, dentro desse universo de penny stocks. Tá? Então, penny stocks, como a denominação fala, são ações de centavos, de pennies. Né? E, na prática, a CVM americana, né, a SEC, ela definiu que todas as ações que custam de $5 para baixo, elas são penny stocks. Tá? Esse número lá atrás era $1, por isso que a denominação veio de penny, aí eles aumentaram para $5. E na prática, o que essas empresas têm em comum? Tá? Elas são empresas que são, normalmente, grande parte delas, com baixa capitalização, e é isso que significa small caps. Small caps é de baixa caps de capitalization. E o que é a capitalização? A capitalização, na prática, ela é o valor de mercado dessa empresa. E o valor de mercado dessa empresa, ele é composto por duas variáveis. O que forma o valor de mercado de uma empresa? Ele junta o preço dela, quanto que ela vale no mercado, e a quantidade de ações disponíveis no mercado. Então, quando você multiplica, se uma ação ela tem 10 milhões de ações disponíveis no mercado, e aí eu vou chegar depois num outro conceito, que é o conceito do free float, mas 10 milhões de ações existentes no mercado, e ela custa $5, a gente está falando de uma empresa que tem um valor de mercado de 50 milhões. Tá? Sim, é um valor muito pequeno de mercado comparado com Tesla. Parece muito dinheiro para a gente, né? Assim, a pessoa física fala, poxa, $50 milhões? Uau! Né? Mas para uma empresa, se você for comparar, né? A Amazon, Facebook, né? Ou até a Tesla, são empresas aí que são trilionárias. A Tesla ainda não tem 1 trilhão, mas está quase lá, são mais de 600 bi. Né? Então, assim, para isso se mexer muito é difícil, né? Dificilmente ela vai perder 300 bilhões de valor de mercado em um dia, dificilmente ela vai ganhar 300 bilhões de valor de mercado. Então, assim, de maneira geral, elas tendem a ser apostas mais seguras. Me corrija aí se eu estiver errado, Maria. Com certeza. Então, a visão de você investir em blue chips, né? E blue chips, para quem não sabe também, o termo blue chips ele vem do jogo de pôquer, né? Que é você ter a ficha azul, né, que é a ficha que mais vale, né? Então o blue chips vem disso. E na prática, o mercado de small caps ele tem uma outra dinâmica, tá? Assim, ele até tem um nível de correlação baixo comparado com as principais ações. Existem alguns índices que representam as small caps, se não me engano, o Russell é um dos índices que traz um pouco Russell 2000. Isso, que eles trazem um pouco das small caps. Mas, na prática, small caps, as penny stocks, por si só, elas são empresas que, em teoria, não são todas. Né? Eu vou até entrar um pouco no universo de OTCs, que é uma outra parte do mercado que, inclusive, tem na stake para negociação, né? Que são empresas que perdem o valor de $1 por um determinado tempo e elas acabam sendo delistadas das principais bolsas americanas, que é a Nasdaq, NYSE e a MEX. Elas acabam indo para um mercado de balcão
que é um dos mercados que eu mais opero hoje, inclusive, pela quantidade de ativos disponíveis e oportunidades que existem. Então, eu vou trazer um exemplo prático para vocês, pessoal. Sabem quantas ações? Eu vou chutar mais ou menos um valor aproximado. A gente está falando de, no máximo, aí teve muita IPO nesses últimos meses, a gente está falando de, no máximo, 400 empresas que existem na Bovespa hoje. Dessas 400 empresas, na B3, eu posso contar no dedo, como eu falei, de 10 no máximo vão ser penny stocks, que na prática, e aí eu vou explicar onde entra a questão do market cap, do free float. Na prática, a gente tem pouquíssimas empresas que podem gerar oportunidades de ganhos de 10, 20, 30, 40, 50% num dia. A gente teve um caso no Brasil que aconteceu em junho, que foi uma empresa que chama Viver, que ela subiu, ela fez exatamente os mesmos comportamentos que eu opero no mercado de penny stocks. Ela saiu de R$1 para R$10 em 3, 4 dias, então a gente está falando de 10 vezes, e desabou tudo em 3 semanas. Mas não importa que subiu 300% e depois caiu 70%. O que importa é você conseguir se posicionar em locais que geram oportunidades de ganho para surfar essa volatilidade. Agora, assim, é um caso no Brasil que aconteceu no ano. Na Bolsa Americana, a gente está falando de pelo menos 5 mil empresas com esse perfil. 5 mil. Já é 10 vezes maior que o total de empresas existentes no Brasil. Né? Isso no mercado listado, ou seja, Nasdaq, Amex e NYSE, e mais de 10 mil empresas no mercado de OTCs. Então, existem inúmeras empresas que possuem esse nível de volatilidade que abrem uma oportunidade muito grande de operações. E aí eu falo isso para o Rodrigo, né? Porque eu imagino, Rodrigo, quando você está operando aqui no mercado brasileiro, você se prende a ativos porque é o que tem. E você tenta operar o ativo. Só que eu fui descobrindo ao longo da minha trajetória que o correto é você operar padrões. Então, às vezes, eu me vi em situações operando no mercado brasileiro, e aí eu falo day trade também, tá, pessoal? Mas operando em situações que você buscava um trade porque era o que tinha no dia. Porque você tinha o ativo para operar. Só que o correto é você encontrar os padrões certos que têm os melhores níveis de probabilidade para você aplicar no ativo que está acontecendo aquilo naquele momento. Então, assim, quando você cai no universo de small caps, de penny stocks, quais são as vantagens de se investir nesse mercado? Ela tem um maior upside, né? Ela tem um maior potencial de retorno. Então, hoje, deixa eu entrar até na plataforma da Stake aqui, não sei se eu já consigo mostrar, a gente consegue mostrar. Porque a Stake tem toda a parte do screener, que é muito legal, com as maiores altas e as maiores baixas do dia. E para ser sincero, é exatamente isso que eu uso para fazer minhas negociações. E não necessariamente day trade, swing trade também. Porque o que é swing trade? Tá? Então, a gente também está trazendo algumas nomenclaturas até mais técnicas. Day trade é você abrir e vender uma posição no mesmo dia. Como eu exemplifiquei, se vocês comprarem um ativo e subir 10% no mesmo dia, tem por que vocês não venderem, certo? Óbvio, pode subir 100%. Mas... Ou às vezes você realiza uma parte também, né? Vende um pouco, Exato. Acredita na empresa para longo prazo, mas coloca um dinheirinho no bolso, né? Pode ser muito válido. Agora, uma coisa que a gente tem que atentar para o day trade, se você pode operar pelo day trade na Stake sem problema algum, com corretagem 100% gratuita, como é para qualquer um dos mais de 6 mil ativos que a gente negocia aqui na Stake, mas é só uma atenção, né? Que é muito importante você ficar atento, para você não entrar no que se chama o PDT. Né, o que é o PDT? É o Pattern Day Trader. Se você tem menos de $25 mil em uma corretora internacional, né, o que assim, para valores americanos pode não parecer muita coisa, mas aqui no Brasil a gente reconhece que, enquanto pessoa física, é uma soma considerável, né, Marinho? E se você opera faz mais de 5 operações de day trade no mesmo mês, né, ou seja, você comprou e vendeu uma ação no mesmo dia, né, ou seja, comprei a Amazon no início desse pregão e no final do pregão eu vendi. Isso é uma operação de day trade. Se eu comprei a Amazon hoje e vendi, eu comprei ela hoje no final do pregão e vendi ela amanhã de manhã,
né? Assim, pode ser, tem menos de 24 horas. Né? Não, isso é uma operação de swing trade. Por quê? Porque você não executou a operação no mesmo dia, você zerou ela no dia seguinte. Então isso é tranquilo, você pode fazer quantos swing trades você quiser sem problema algum. Agora, existe, por normas de regulamentação americana, se você tiver menos de $25 mil por mês, você só pode realizar 5 operações de day trade no mês. Né? Então é importante você ficar de olho nisso. Na verdade, pelo que eu sei, na verdade são 3 operações no intervalo de 5 dias. É verdade, perdão, estava confundindo. São 3, eu tenho um perfil mais de swing, eu gosto de carregar mais um pouquinho as operações, eu acabo, às vezes, me perdendo um pouco na regra, mas o especialista vai poder explicar muito melhor do que eu, sem dúvida. Então, na verdade, assim, você tem o direito de fazer 3 day trades, abrir e fechar uma posição no intervalo de 5 dias úteis. Tá? Então, e eu passei por isso, né? Eu comecei dentro do PDT, e a melhor forma de você aprender a investir em small caps é fazer swing trades. Então, vocês compram no fim do pregão, porque vocês podem acreditar que esse momento vai continuar no próximo pregão. Eu explico um pouco disso no meu canal, tá? Então, até já fazendo o jabá aqui, o meu canal é Marine Trader, né? Então, vocês podem entrar no YouTube e depois procurar. Mas, basicamente, tá? Só para explicar para vocês, eu vou abrir até a minha plataforma aqui da Stake para mostrar. Porque eu estou vendo aqui que vocês poderiam ter operado hoje uma ação que subiu 45% na plataforma da Stake. Então, assim, essa ação ela subiu 45%, não foi de uma vez. Foi negociando. Foi provavelmente, eu vou até abrir aqui. Posso compartilhar minha tela para vocês? Claro, por favor, compartilha aqui. Autorizo aqui. Vamos ver se a gente consegue transcender esse problema tecnológico, mas acho que vai sem problema. Solicita aí que a gente já faz o compartilhamento aqui com o pessoal. Mas é importante atentar para o risco também, né? Não é só sobe 45%, pode cair também 45%. Pode, né? pode. Até o Mário Silva que lembrou, no Brasil muitas vezes as ações baratas estão em recuperação judicial. Nem sempre é o caso nos Estados Unidos, né, Marinho? Mas é um acontece ótimo ponto. Também. É um ótimo ponto, e aí a gente pode entrar em questões mais técnicas também, tá? Grande parte das penny stocks, vamos lá, uma empresa ela tem um capital. As penny stocks elas têm algumas características, tá? Ou elas são uma empresa que está mal da perna, então ela pode estar em recuperação judicial. Tem inúmeras empresas que estão dentro desse cenário, e eu vou te falar, por exemplo, tem uma empresa que todo mundo conhece no Brasil, e eu sei que ela é OTC, porque eu já operei ela, eu não sei se ela tem na plataforma da Stake, que é a Latam. A Latam hoje ela é uma OTC, e ela custa baixinho, pouquinho. Porque é uma empresa. Latam é uma companhia aérea, para quem não lembra, né? Aí que surgiu da finada TAM, que se fundiu com a LAN, e é uma empresa brasileira que todo mundo conhece, de certa forma, e ela está lá no mercado de OTCs, né? E qual que é o ponto? As penny stocks, em geral, elas podem ser ou empresas que estão passando por dificuldade, e aí você fala, pô, Marinho, mas isso não é um risco? Você comprar uma empresa que está em dificuldade? É por isso que eu não acredito em investimento de longo prazo para small caps, a não ser que seja um setor que tem um potencial relevante no momento. Então, a gente pode passar por algumas aí. Deixa eu compartilhar a tela aí para a gente mostrar. Então, eu consigo mostrar para vocês aqui, ó, dá uma olhada. Ó, essa ação subiu 45% hoje. Né? Então, vamos entrar nela para vocês verem até o comportamento dela. Ó, ela custa R$35, ela subiu R$11 hoje. 35 dólares. Desculpa, dólares. Então, ó, ela é uma ação que ela fechou a R$35, subiu 78% no ano já. Né? E vocês conseguem ver o comportamento dela especificamente, ela até ficou... Estou tentando ver aqui como é que eu faço. Flat hoje, né, aparentemente. Aí, ela ficou meio flat hoje, foi um bom exemplo. Mas, vamos ver aqui uma outra ação... Que dê para ver algum nível de volatilidade no dia. Né? A ação, ela, aqui, ó. Essa ação, no meio-dia, ela estava custando 6,67, ela fechou a 8. Então, se vocês fizerem uma conta, 8 dividido por 6, a gente está falando de 33%. Se você tivesse comprado, é isso mesmo?
A flutuação no longo do dia é maior porque ela é menor, perdão, porque ela abriu um pouco acima desse valor aí, né? Mas se você tivesse pego esse fundo, aí você teria feito mais de 30% de lucro. É que eu dividi por 6, foi por isso, é 6,87. Então, mas mesmo assim, a gente está falando de um retorno de 16% no dia, se você tivesse comprado por volta do meio-dia, e é todo o movimento que eu já conheço, né? Que eu explico no canal. Aqui teve um breakout. E aí o ativo continuou a subir, né, rompendo a máxima. E possivelmente deve ter saído alguma notícia hoje, dia 24, ó. Essa empresa, ela comprou alguma coisa da NVIDIA, tudo mais. Então, qual que é o ponto, gente? Essas empresas, acho que pode até descompartilhar, se quiser. Depois a gente volta, se precisar. Então, assim, essas empresas, elas têm um potencial muito grande de rentabilidade, se ela está principalmente no mercado onde ela está listada, e ela tem fundos podendo ainda investir nelas, elas têm também, elas estão posicionadas de alguma maneira estrategicamente para poder realizar parceria. Qualquer empresa dessa, qualquer penny stocks pode realizar uma parceria. Mas qual que é o ponto? Quando acaba saindo uma notícia que a gente chama de catalisador, o que acontece? Por que uma ação sobe tanto assim? Porque existe uma questão, uma palavra super relevante no mercado, que chama free float. O que é o free float? O free float é a quantidade de ações em livre circulação. Tá? Então, e o que é isso? Na prática quando uma empresa abre o capital, ela emite ações para o mercado. Um percentual dessas ações está na mão dos controladores, os donos da empresa, e uma parte dessas ações é o que vai ser realmente, efetivamente vendido no mercado. Esse bloco de ações que é vendido no mercado, que eu posso comprar do Rodrigo, o Rodrigo pode comprar do Zezinho, vender para o Zezinho e aí fica trocando no mercado secundário, é o que a gente chama de free float. Quando acontece uma notícia relevante e a empresa tem um free float baixo, o que na prática significa? Significa que a volatilidade é maior. Por quê? Porque tem menos gente no mercado para poder comprar e vender. Se sai uma notícia que aumenta a demanda, é uma questão puramente de economia, oferta e demanda. Se a demanda aumenta por uma notícia, como nesse caso saiu dessa ação que subiu 30%, o que vai acontecer? Se as pessoas que estão compradas não quiserem vender, quem for comprar vai ter que ir comprando, raspando o mercado. E aí entra uma outra variável, que são os short sellers. O que acontece, gente? Essas empresas, por serem penny stocks, existem muitos hedge funds, principalmente no mercado de empresas listadas, tá? Nos OTCs tem menos. Então, até por isso que eu gosto de ficar muito no mercado de OTCs. Existem muitos hedge funds, que são fundos de alto risco, que operam shorteados. E aqui eu vou até voltar, porque teve uma ação que subiu hoje, que está disponível aqui na Stake, que eu já vi, que foi o maior caso de short squeeze do mundo, historicamente, que aconteceu em janeiro, que é o da GameStop. Vamos compartilhar aqui de novo, novamente. O pessoal dá uma olhada. A GameStop, ela subiu 27% hoje. Para quem não sabe, a GameStop é uma das maiores empresas dos Estados Unidos de... Venda de videogames, né? Assim, de varejo mesmo. Essa ação, ela começou o dia com a 174 e fechou 210. Olha isso. Isso hoje. Mas eu vou mostrar o gráfico para vocês verem. Essa aqui é uma ação que tem bastante liquidez, é bem bacana de se operar, e tem muitos traders no mercado que operam essa ação. Mas olha esse movimento aqui, ó. Olha que doido que aconteceu. A ação saiu. Vamos ver a data aqui. Ela saiu. Abertura de R$19 por volta do dia 11 para máxima de R$480 em poucas semanas. O que é um short squeeze? Ele é basicamente um movimento onde as pessoas que operam na queda, que apostam na queda, elas precisam alugar ações de alguém para poder executar a venda, né? Então você vai operar vendido, você vende no mercado, você aluga essa ação para poder entregar para a pessoa que comprou de você, e assim você fica apostando na queda da ação. Existiam alguns fundos, vou pegar 3 anos aqui, vamos ver se dá para ver bem.
Nossa, não dá nem para ver, porque a volatilidade é tão grande, ela subiu ela tanto, estourou o gráfico aqui por causa da volatilidade. Mas na prática, a GameStop era uma empresa que ela vinha passando por dificuldades desde o Covid. Por quê? Porque é uma empresa de lojas físicas, ela não fez o movimento para o online. E aí tinham muitos fundos apostando na queda dessa ação, e ela vinha caindo, né? A ação. O pessoal achava que ela ia ser a próxima blockbuster, né? Assim, a próxima videolocadora, o povo não vai comprar. E aí tinha até alguns analistas, né, com uma tese boa de investimento, Michael Burry, ali, aquele grande investidor que ficou zilionário com a crise de 2008, né, do mercado imobiliário americano, estava apostando, ele falando, poxa, assim, tudo bem, a GameStop não está num cenário fácil, mas ela ainda não está quebrando. Se você analisar os balanços ali, ainda dá para ela lucrar um pouquinho aí antes do mercado acabar, né? E mas aí, o povo achava que ela ia para o buraco, né? Ela estava custando, em 2019, $6. Ela bateu $500, quase. Então, assim, e o que é o short squeeze? Na prática, quando você tem um player muito grande apostando na queda das ações e entra uma força compradora momentânea, que foi causada na prática, e acho que algumas pessoas aqui vão lembrar, dos Wall Street Bets, que era um grupo do Reddit, que acabou fazendo um movimento absurdo de comunidade para poder fazer o short squeeze acontecer, todo mundo comprando a ação, que fez com que o fundo, tinha um fundo que chamava Melvin Capital, que ele teve que começar a recomprar no mercado todas as milhões de ações vendidas, que ele estava posicionado na queda da ação. Então, o short squeeze nada mais é o ter um aperto dos vendidos, onde, na prática, o que vai acontecer? Todo mundo que acredita que a ação vai subir por algum catalisador, compra, e aí entra uma compra dobrada. Por quê? Porque quem está vendido precisa recomprar para não... Vamos lá, quando você compra uma ação, você sabe que o seu risco é ela chegar a zero. Quando você opera vendido, o risco é infinito. Então você tem a probabilidade de perder não só todo o capital, como muito mais. Ó, minha câmera deu uma embaçada. Deu uma desfocada, Pronto, voltou. Então, assim, a probabilidade disso acontecer começou a ficar muito eminente ali. Então acabou que eles tiveram que ir para o mercado comprar todas essas ações de volta e que fez esse movimento de short squeeze acontecer, tá? Absurdo, um movimento que a gente chama, que eu chamo no meu canal de supernova, né? Que é um movimento exponencial de preço. E super comum no mercado de penny stocks, tá? E aí é muito legal vocês entenderem que esse comportamento, ele é muito bacana para você buscar rentabilidades diversificadas. Então, assim, você pode ter a sua carteira na stake de Tesla, de Apple, de Netflix, mas se você pegar um percentual menor do seu capital para fazer um investimento, ou até mais, se você quiser aprender um pouco mais sobre as técnicas de day trade, o swing trade, dá para fazer um dinheiro bacana, fazer um investimento legal dentro desse mercado, né? Então, mercado não, esse nicho, né? Então, acho que pode descompartilhar a tela aí, Rodrigo, vamos falar mais. Deixa eu puxar aqui algumas coisas que eu tinha anotado que eram legais. Então, assim, quais são as principais vantagens aí de se operar small caps? Tá? Então, primeiro, tem esse maior upside, essa volatilidade. Então, a gente está falando de ativos que sobem 10%, 20%, 30%, 40% num dia. Então, você tem oportunidade de fazer retornos de curto prazo. Não tem, principalmente no mercado de OTCs, não tem players institucionais. Então, a gente só está falando de pessoas físicas operando, o que é bom, porque dependendo da sua capacidade técnica de entender o comportamento de mercado, você consegue ler um pouco do movimento de como isso... do que eles fazem. E o famoso não ter o lote escondido, né, que a gente fala no mercado brasileiro, que é você tem um fundo grande comprando uma ação ou vendendo uma ação, então você acha que a ação ela não tá, ela vai subir, porque o mercado está subindo, tem uma ação que não está subindo no dia. Então o mercado inteiro está subindo, aquela ação não sobe. Uma coisa que eu aprendi trabalhando no mercado financeiro, principalmente operando para players institucionais, é que o que dita uma ação subir ou cair é fluxo. Pode ser a notícia mais maravilhosa, mas se tiver um player precisando sair de uma posição, de uma ação ilíquida, que ele tem muita ação, não tem nada que vai fazer essa ação subir. Por quê? Porque tem um caminhão de lote de ações para o cara vender naquele preço específico. Então, a não ser que entre um cara muito grande raspando tudo que esse cara tá querendo vender,
não vai subir. Então, dentro do universo de penny stocks, esse comportamento já é um pouco menor, né? Porque não tem players tão grandes defendendo o preço, né, no mercado de OTCs principalmente, né? Então, essa são algumas das vantagens, sem contar que, na minha visão, o que me fez ficar apaixonado por esse mercado foi a questão de você conseguir ter altas rentabilidades sem alavancagem. Então, uma das coisas que mais me incomodava no mercado brasileiro é que todo mundo alavanca, porque precisa alavancar, porque na hora de você querer ter o seu rendimento um pouco maior, você acaba ficando dependente disso, que aumenta o seu risco de quebrar uma conta. Agora, quando você está investindo no mercado que é de alta volatilidade, mas não tem necessidade de alavancar, porque você consegue fazer retornos de 5% num dia, por exemplo, não vale a pena alavancar. É desnecessário, porque você consegue rentabilizando seu capital ao longo do tempo, né? Então, essas são as vantagens bacanas aí desse mercado. E também, né, um dos pontos bacanas que vale a pena comentar é o que eu olho para tomar a decisão, né, de entrar num trade, né? Tem até uma pergunta aqui, ó, do Lucas Badin, que era exatamente isso aí na ferida. Como avaliar um bom investimento em small caps? Como você identificar um bom ponto de entrada para uma operação numa small cap? O que você geralmente analisa, Marinho? Boa. Assim, a forma que eu aconselharia vocês começarem, tá? Eu já tenho técnicas um pouco mais avançadas de buscar algumas situações. Eu vou dar dois exemplos. Eu vou dar um exemplo mais básico e um exemplo mais avançado, tá? A forma Para básica... mais exemplos, seguir o Marinho no canal dele, né? Não vamos... exato. Vocês podem entender. Eu tenho inúmeros vídeos de day trade lá que eu explico um pouco dos movimentos, o que eu faço e como eu faço. Mas, assim, uma das principais formas de você analisar tudo está relacionado a comportamento humano. Então, vamos lá. Se a gente teve uma ação que está... Grande parte das penny stocks, eu vou tentar fazer aqui, né? Elas estão em queda. Elas vêm em queda. Vai chegar um momento que ela tem uma alta expressiva. Provavelmente por algum catalisador. Alguma notícia que possa ser positiva para a ação. Se essa ação fecha... E lembrando, por que essa alta foi exponencial? Porque teve todo mundo querendo comprar, mas quem está vendido precisando recomprar. Se a ação fecha na máxima do dia, esse candle verde, depois de inúmeros candles vermelhos, ele já tem um nome que a gente fala no mercado que chama First Green Day. Primeiro dia verde. Se esse First Green Day ele é um dia que o ativo fecha na máxima, a probabilidade desse ativo continuar subindo no outro dia é relevante. Por quê? Porque não só vai continuar, vai dar o sentimento para quem investe. Assim, um outro detalhe, tem muita gente que perde o primeiro dia e olha o dia anterior, como nem a gente está olhando aqui, e fala, nossa, GameStop subiu 27%, amanhã eu vou entrar. Então é natural o comportamento do mercado, as pessoas que no fim do dia vão olhar as ações para investir e acabam comprando no próximo dia. E aí vocês podem ter certeza que uma ação que sobe exponencialmente com alguma notícia vai ter muita gente falando nisso no Twitter. Vocês podem pesquisar em inúmeras plataformas que vão estar falando sobre o ativo. O que vai acontecer? Na abertura do dia seguinte, também vai acontecer outro movimento. O short seller que ainda ficou posicionado, ele vai ficar com um baita no medo de continuar vendido. Então, ele também vai impulsionar o preço para continuar. Então, esse é um dos tipos de swing trades que eu aconselharia. Você comprar no final desse First Green Day e investir. E aí, é por isso que eu falo, investimento, gente. Investir é para investir em Apple. Fazer operações que focam no curto prazo, não precisa ser day trade, mas que tenham... O objetivo não é acreditar que a empresa vai ser a nova Netflix, mas que você consiga obter ganhos de 5%, 10%, que é o dobro da poupança no ano, isso em dólar, né? Que a gente está operando no mercado americano. Então, além de tudo, vocês estão se protegendo contra o capital, né? Se você faz isso no Brasil, você tem o risco ainda do risco país, tudo mais, da desvalorização do dólar. Então, se você faz isso nos Estados Unidos, você ainda está na principal moeda mais segura do planeta, que também dá essa oportunidade de você fazer um hedge quando você estivesse fazendo isso no Brasil, né? Então, assim, o que eu avalio é uma soma de três coisas: float, catalisador, que é notícia, tá? E o movimento técnico, que é aonde essa ação ela está, como ela fechou, se eu quiser investir para um curto prazo. E aí tem também um pouco mais avançado, que é a principal estratégia que eu faço, é quando essas ações sobem muito, existe um certo momento que as pessoas
começam a duvidar se aquele valuation que a ação subiu, ela tá real. Se já passa num ponto, se já chega num ponto de não estar fazendo sentido mais. Então, eu também gosto de olhar, eu opero muito mais, inclusive, nesse segundo formato, tá? Mas ambos vocês vão conseguir se adaptar de acordo. Mas nessas ações que sobem muito exponencialmente, né, às vezes até por promoção, tem muita gente que fica promovendo, sobe aqui, notícia colar, a ação fica continuando o famoso hype, né? Mas pode ter algum momento que essa ação vai vir cair 10, 15, 20% num dia. E aí eu gosto de pegar essa queda, que é o famoso que a gente chama de morning panic. No momento, no início do pregão, o mercado vai continuar numa pregada, ele desaba. E aí eu gosto de pegar essa... Então, lembra, quando eu falei para vocês comprarem, é depois do primeiro dia. Quando eu estou falando agora uma operação, que é uma ação que já está, que a gente chama de multi-day runner, ela já está subindo vários dias, ela tem uma sequência de alta exponencial, e aí ela tem algum dia específico de queda, que é uma oportunidade de você comprar, porque ela vai possivelmente voltar pelo menos ao nível que ela estava anterior. Então, assim, são duas principais estratégias que eu uso para o meu dia a dia, para investimento. E aí, de novo, eu não olho isso como viés de investimento. Eu olho isso como viés de oportunidade de curto prazo para você pegar a nata do trade. Um movimento que te dê um retorno bacana, sem você precisar alavancar e sem você precisar esperar muito tempo. Tá? Então, essa é a beleza e é isso que me atrai no mercado de small caps. É a volatilidade. É uma ação cair muito no dia ou uma ação subir muito no dia, porque abre a possibilidade de você ter retornos altos. Mas não esquecendo de um fator muito importante. Não dá para acertar sempre. E quando você errar, você tem que, e eu falo isso por experiência própria, até hoje eu estou tomando na cabeça de um trade que eu estou 70% para trás. Nossa, por idiotice, aquela famosa, a gente sempre acha que a gente está certo. Né? E eu sou humilde de falar, assim, minha taxa de acerto é 95% hoje em dia nos meus trades. Mas tem aquele que você erra, né, e que você às vezes é teimoso. Você não quer vender. Mas o correto é, da mesma forma que sobe rápido, cai rápido. Então vocês têm que ser justo com... Sempre entrar no trade sabendo num valor que vocês estão dispostos a perder para sair dele, porque vocês, de certa forma, têm o risco de da ação continuar a recuar tudo que ela chegou a subir. Tá? Mas, no fundo, gente, tudo isso são oportunidades de diversificação. Né? Eu tenho um outro formato que eu enxergaria para o mercado de small caps, é vocês olharem as ações, uma outra forma de investir. É um pouco da lógica, inclusive, do mercado de venture capital. É você olhar as empresas que estão lá embaixo, estão ruins, ruim mesmo, aquelas ações que não custam nada. Pega um pedacinho do capital e vai dividindo em várias dessas empresas. Porque eu enxergo também essas empresas small caps, principalmente as OTCs, como umas opções sem vencimento. Uma dessas vai ter uma explosão de 1000%. Gente, no mercado de penny stocks, principalmente no mercado de OTCs, tem ações que sobem 1000% num dia. Tem alguns dias específicos que ela pode subir 500, 1000%. É absurdo. Então, se você faz essa alocação, aí o que eu te aconselho, Lucas? Buscar setores que estão em hype. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Setor de criptomoeda, tem inúmeras empresas de criptomoedas que estão listadas ou que são OTCs. Mercado de cannabis é um outro setor que tem inúmeras empresas que podem gerar oportunidades. Biotecnologia. Biotecnologia, para mim, é um dos principais que quem opera penny stocks opera. Que são empresas que elas estão em processo de aprovação de uma droga no FDA. Inclusive, teve uma semana passada, e é uma ação que, inclusive, dá para operar, se eu não me engano, eu estava operando ela na semana passada, chama FUC. Deixa eu olhar aqui. Ó, tá até mapeado aqui, ó. Abre aí, pra você ver. Opa. Ó, olha essa ação. Isso aqui é uma supernova de respeito, ó. A ação custava $8 no dia 9 de agosto. Ela tá 26 agora. Isso é uma supernova. É isso que eu opero. E eu, na verdade, eu até estou aprendendo a buscar novas estratégias de operação short, operar vendido. Então, eu peguei uma dessas quedas aqui, eu peguei um pedaço dessa alta, então eu comprei nesse dia especificamente, não, foi nesse aqui, desculpa. Dia 12 de agosto eu comprei, peguei eu considerei isso aqui um fundo com candle melhor. Eu considerei isso aqui um fundo duplo, quando rompeu essa aqui eu comprei. Então, a gente está falando de 19 para 25.
Então, assim, tem inúmeras estratégias que você consegue operar. Eu uso muito análise técnica, só que é uma análise técnica um pouco menos complicada do que as pessoas ensinam. Eu não uso média, eu uso puramente price action. Eu uso Fibonacci, que é um tipo de... né, é um indicador, não sei se dá para colocar Fibonacci aqui, acho que não, né? Não, acho que nesse gráfico não, mas tem várias plataformas gratuitas, a gente faz aqui, usa muito o pessoal do TradingView, né, que você consegue utilizar gratuitamente, sem problema nenhum, você consegue fazer uma retração e uma extensão de Fibonacci lá sem problema algum. Tá? Perfeito. Então, assim, são inúmeros, esse daqui é um exemplo claro que eu operei, né, que daria para ganhar um dinheiro bacana, e você vê esses movimentos que, ó, de 21 para 25, hoje mesmo, né, ó, no mês, ela subiu 226%. Então, assim, eu não tô de sacanagem quando eu falo que o negócio aqui é volatilidade, né? Então, 226%, você multiplicar por 3 seu capital, é isso? Por 3 seu capital em um mês. É absurdo. Então, assim, é por isso que eu falo, e essa é uma empresa, ó, Fulcrum Therapeutics, ela é do mercado de biotecnologia. Então, pode tirar, deixa eu ver se teve alguma notícia recentemente, ó, que saiu dela. Mas eu acho que o mais importante que a gente tira disso aqui, né, também, assim, a gente vê esses movimentos absurdos, mas de você saber onde parar também, seja de perdas ou seja de lucros também, exato, né? Porque às vezes pensa, por exemplo, quem pegou aquele fenômeno GameStop logo no início, se não saiu um pouco antes, está sofrendo ainda. Então, assim, eu não sei você, Marinho, mas geralmente quando eu opero, eu faço assim uma coisa de um trade rápido, é claro, uma coisa é investimento, que aí você analisa os fundamentos da empresa, sua crença para o longo prazo, mas se você for fazer um trade rápido, eu acho que o fundamental é sempre você ter um plano, né? Assim, exato, eu quero lucrar X%, eu aceito perder Y%. E bateu esses limites, sai, entendeu? E não olha para trás e fala, poxa, podia ter ganho mais, mas às vezes até é bom você olhar para trás, fala, eu perdi 2 ou 3% aqui nessa operação, mas a ação andou 10, 20 contra você, né? Você podia ter perdido aí 10, 20%. Então, assim, não sei, você acha que tem que ter um plano mesmo? Como é que você opera geralmente? Tem que ter um plano. Eu, normalmente, quando eu faço uma operação, então o pessoal que viu, o Marinho tá no trade que perdeu 70%. Sim, só que é um trade de 70% de prejuízo em cima de 5% do meu capital. Entendeu? Então, o ponto é você diversificar. Na forma que eu faço minhas operações, eu tento ficar 100% do tempo líquido para poder fazer e poder enxergar, porque, gente, é tanta oportunidade. Assim, às vezes o maior problema do trader é o FOMO. Para quem não sabe o que é o FOMO, é o Fear of Missing Out. Então, basicamente assim, é tanta oportunidade. Medo de perder a boiada, né? E aí você tem o risco de fazer o overtrading, que é você operar tanto, porque tem tanta oportunidade que acaba acontecendo, que, de certa forma, você fica meio vidrado ali. Então, você tem que saber montar o seu plano, fazer as suas... Ainda mais eu até falo que, assim, a melhor coisa que aconteceu comigo foi ter começado com menos capital e ir crescendo o meu patrimônio. Porque o PDT, né, de novo, o PDT é só poder fazer 3 day trades no intervalo de 5 dias. Porque assim eu consegui treinar muito bem o meu swing trade, encontrar as melhores estratégias e eu também saber que eu fiz o trade do dia, acabou. Eu não preciso ficar fazendo 1000 trades no dia. Não tem porquê. Por causa da volatilidade, ela é tão alta que se você faz um trade bacana, você já garantiu um retorno pequeno. Vamos lá, você pega 10% do seu capital, você faz um trade de 5%. Tudo bem, você não está aumentando o seu capital, o patrimônio total, mas você está diversificando, porque esse resto desse patrimônio podia estar alocado em ações da Apple e tudo mais. Então, se você destina um pedaço pequeno do seu capital, ou um pedaço que você esteja disposto a uma maior volatilidade para poder entrar nesse mercado, é muito bacana. É muito bacana porque você não só vai aprender que é completamente diferente do universo padrão de investimento, como também você não vai... Eu falo que eu não consigo mais sair desse mercado, porque ele é o que tem feito o meu capital, né, crescer substancialmente. Aí como eu falei, eu tenho o meu trabalho, eu não vivo disso, só que de certa forma eu consigo fazer uma rentabilidade de... Eu já fiz esse ano pelo menos 150%. Foi mais ou menos 150% do meu capital. E, putz, assim, em que lugar você faz isso? Né? Então, isso fazendo 2 trades no máximo por dia.
é mais ou menos essa história que eu queria contar um pouco para vocês. Eu acho que a stake é um dos caminhos para vocês poderem começar a entrar nesse mercado, né? E o que você acha, Rodrigo? O que você falaria aí para o pessoal? Pôr um pezinho, né? Não começar com tudo, principalmente assim, como o próprio Marin tá falando, o Marin que é um dos maiores especialistas desse tema no Brasil, né? Assim, vocês estão vendo que ele não coloca uma grande fatia do capital dele nesse tipo de investimento. Isso é uma alocação tática, né? Que boa parte dele está em empresas mais sólidas, voltadas para longo prazo, mas isso não impede que ele lucre, que ele se beneficie dessas especulações assim de curto prazo, né? Tem até uma outra pergunta aqui do Lucas Badim, né, que por serem ativos relacionados a empresas de baixa capitalização, as small caps tendem a ser mais voláteis que o normal, os resultados podem ser mais imprevisíveis. E aí, Marinho, o que você responde? Pode ser mais imprevisível, com certeza, e é por isso que você tem que entender os padrões, porque impressionantemente, é impressionante como existem, né, assim, tem um mentor que foi onde eu me aprofundei, eu fiz mentoria com esse cara, é um americano, que ele criou os 7 frameworks das penny stocks. Porque, assim, embora elas sejam voláteis, porque volatilidade eu gosto, tem que gostar de volatilidade, porque é onde volatilidade que você encontra oportunidades. E a imprevisibilidade, ela existe para quem está fechado no universo do tipo, saiu notícia, eu vou comprar. É imprevisível até onde ela vai subir. É imprevisível. Mas se você sabe se posicionar nos momentos certos, existem inúmeros padrões. E aí eu posso falar, né, alguns padrões, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na própria FUC, dá para mostrar os padrões. Esse padrão assim desse market morning frenzy, né, que você chamou, não sei se era esse o nome, é algo muito comum, né, que de manhã os players começam a ajustar suas posições, né, o pessoal que toma um stop resolve se desfazer de uma posição, está fazendo um rebalanceamento da carteira. Isso é algo muito comum, né? Muitas vezes os maiores movimentos do pregão acontecem justamente nas primeiras horas, né, ali 10h30 da manhã aqui para nós brasileiros, né, que é quando está abrindo a bolsa lá fora. Então, assim, acho que até reforça esse ponto que você falou, que você não precisa ficar preocupado em operar muito, em acompanhar todo o mercado. Ai, meu Deus, mas eu trabalho. Não. O Marinho não passa o dia todo olhando para esse tipo de movimento, assim, e tal, porque é isso, é um movimento às vezes rápido, né? Você precisa ter um posicionamento, ter um plano, né? E aí a movimentação acontece assim, às vezes num piscar de olhos, né? Porque tem esse ajuste de players, alguns que operam até razoavelmente pesados nesse mercado, que aí dá para a gente perceber, né? E aproveitar dessas distorções de preço. Mas finalizando essa questão da imprevisibilidade, como eu falei, existem 7 padrões, né? Que é o ramp up, breakout, supernova, deep buy, cara, deu branco, que é o... Tem mais 2. São 7 são muito, né? É muito. É o Dead Cat Bounce e o Fade, né? Que é basicamente um movimento que ela... eu vou explicar com aquela FUC, dá para mostrar para vocês entenderem um pouco o padrão. Posso compartilhar aqui? Pode. Opa, vamos lá. Então, basicamente aqui, ó, vocês estão olhando, aqui é um breakout. Basicamente, ele, aqui com muito mais veemência, mas ele já abriu com gap, rompendo essa máxima aqui. Então, aqui, esse movimento foi natural, porque todo mundo estava apostando na queda e tinha acreditando que a ação não ia romper isso daqui, já teve que sair comprando a mercado, por isso que esse movimento foi exponencial. E todo mundo que estava acreditando que não ia romper daqui, também saiu comprando, que foi exponencial. Então, esse daqui foi o breakout, né, quando ele rompe essa camada de resistência que existe, e esse é o movimento de supernova, tá? Que está acontecendo ainda. Então, dentro do universo dos frames, é bem provável que aconteça, é por isso que eu estou acreditando que essa ação vai ter uma queda relevante de 15%, 20% em algum momento. Então, eu estou apostando na queda dela para os próximos dias, mas ela vai ter um movimento de queda abrupta que vai gerar uma oportunidade de deep buy. E aí ele vai subir de novo, porque a gente acredita porque os investidores acreditam que vai continuar esse movimento de alta e possivelmente ela vai ter o Dead Cat Bounce e ela vai fade, começar a cair de novo, como se você pegar a AMC, a GME, que é a GameStop, ela fez o fade aqui, embora começou um novo movimento aqui já, mas vamos.
ela veio, que está anual, peraí, deixa eu pegar aqui. Então ela veio, subiu e ela foi um fade aqui. Aí agora ela está totalmente lateral. Essa aqui não é o melhor exemplo, porque até uma ação bem, ela nem é small cap, né? Ela já é bem capitalizada, bem de valor alto. Mas são basicamente esses padrões. Então, assim, existe uma previsibilidade dos padrões. Tá? Óbvio, você pode errar o timing desse padrão, esse padrão pode não acontecer, mas existem algumas maneiras de você saber aonde se localizar no gráfico. Por isso que é uma coisa que me atraiu muito. É totalmente diferente do mercado índice dólar, que você está sempre assim, olhando aquele gráfico, assim, o que vai acontecer? Aí vem o Bolsonaro, solta uma notícia, faz o índice desabar 3 mil pontos na cara. Aqui não tem isso. Né? Então, e até porque, gente, né, essas empresas, elas são pouquíssimo influenciadas pelo cenário econômico. Né? Muito raro elas são influenciadas, elas são muito mais influenciadas quando tem uma notícia que é envolvendo a empresa. Como o cenário micro, né? Cenário micro, exato. Show. Outra pergunta aqui muito boa, do Mário Silva. Você usa stops ou não dá tempo nessa movimentação rápida? Eu uso stop, mas o stop não vai junto com a minha ordem. Tá? Eu fico... porque assim, eu tento sempre me colocar num local que eu sei que tem uma base de resistência de compra. Então, se essa resistência compra... se essa resistência ela é rompida, eu já zero. Entendeu? Então, e não necessariamente isso é um ponto que eu coloco no gráfico, até porque tem muita gente que acaba forçando esse movimento para acionar stop. Então, eu espero um movimento de confirmação de que essa barreira ela foi rompida. Então, é muito mais visual do que necessariamente... mas eu uso, tem que usar. Sem stop não dá para você operar nesse mercado, tá? Você geralmente costuma utilizar assim ordens a mercado ou ordens a limite? Porque assim, eu que estou de fora, pelo menos, eu vejo assim, que por serem ações de capitalização pequena, com a liquidez talvez um pouco menor, me parece que seria mais prudente utilizar aí as ordens a limite, né, em que você estabelece, eu topo pagar no máximo X por essa ação, sei lá, vamos supor, $25, né, porque se você executa uma ordem a mercado, talvez você vai pegar um preço muito pior, né, como de ordens, e isso pode prejudicar a sua operação sensivelmente, ou não? Eu estou viajando aqui. Não, você cravou em cima. Eu não uso ordem a mercado. É só ordem a limite, né, que é basicamente para você se colocar numa posição que é satisfatória de preço. Então, se o ativo está caindo e você quer comprar, ele vai bate nesse preço e é bem provável que a volatilidade... E assim, um dos pontos importantes, um dos principais indicadores, eu falei que eu não uso nada, eu uso uma coisa para saber onde eu saio do meu trade. Eu normalmente uso VWAP, para quem não sabe, VWAP é Volume Weighted Average Price, é basicamente a média do preço ponderada com volume, tá? Então eu sempre tento usar a VWAP como um ponto onde eu compro longe da VWAP, então eu normalmente opero contra a tendência, tá? Então eu normalmente, que a principal operação que é o Deep Buy, a ação está caindo muito e eu tento fazer um trade onde eu pego ela num momento de pânico e eu tento vender e eu sempre calculo a distância que ela está da VWAP. Se essa distância está grande, eu tenho um potencial de ganho bacana. Então, se ela está muito próxima da VWAP, eu falo, ainda não é o momento de entrar, se rolar um pânico maior, eu olho exatamente por essa questão de saber o potencial de retorno, que nas minhas operações fica na média entre 5% a 10% por trade, tá? Então, assim, até para o pessoal legal, para eles verem um pouco da humildade, né? A gente vê essas movimentações aí de 40%, 50%, 60% de alta no ativo, mas, assim, é difícil alguém pegar essa pernada toda, né? É um risco muito elevado. Então, assim, mesmo aí um grande operador, um grande expert desse mercado aí de small caps e penny stocks, então, assim, entre 5% a 10% por trade, por stop loss, geralmente você tem aí alguma média, ou você vai por isso da resistência de maneira geral? Como é que funciona? Assim, eu normalmente tento suporte. Eu tento me colocar num local onde eu saio, o meu stop fique no máximo 10% para baixo. Né? Então, eu tenho um alvo de 10 e eu tenho um stop de 10. Tá? Como a minha taxa de acerto é relativamente alta, tá? A gente está acima de 90%, para mim a conta fecha bacana. Tirando quando eu fiquei teimoso e decidi segurar a ação e estou tomando 70% na cabeça. Então, 70% é difícil.
E mostra a importância também de você diversificar, não colocar tudo em todos os ovos numa cesta só, né? Então, mesmo nessas operações de curto prazo, senão você fica amarrado lá e fala, poxa, não, talvez operar penny stocks não é para mim, não. Foi só questão do sizing, né? O tamanho da posição que você montou foi muito elevado. Para a gente fechar a live aqui com, como é que fala, chave de ouro, uma pergunta aqui da Glenda Harumi. Qual a dica de ouro para tradar small caps com essa volatilidade? Calma. Ótima pergunta. Eu acho que a dica de ouro, a principal dica, é cortar prejuízos rápido. Essa é a principal dica. Porque volatilidade vai acontecer o tempo inteiro. Quantidade de oportunidades vão acontecer o tempo inteiro. Então, são duas principais dicas. Não ser afobado e querer entrar em qualquer trade. Tem uma outra fase que é don't chase. O chase é não corra atrás do trade. Então é exatamente o que o Rodrigo falou. Ele falou, ó, não é para você pegar os 40%. E também não vai pegar uma ação que está subindo 40% e falar assim, ela vai subir de 40 para 50. Então, eu estou faltando a palavra em português, de chase. É basicamente assim, não tente comprar num nível mais alto porque você acha que vai subir mais. Tente encontrar pontos estratégicos que graficamente te dão uma melhor probabilidade de retorno. Tá? Então, e obviamente, calma é importante, porque e é isso uma das coisas que mais me encanta nesse mercado. Assim, por mais que eu esteja tomando 70% na cabeça, eu não estou alavancado. Qualquer situação que a ação tem uma nova notícia, pode rolar um short squeeze e eu recupero isso em um dia. Não é o ideal? Não é o que eu sugiro. O que eu sugiro é cortar, primeiro que a regra 1, cortar prejuízos rápidos. Mas no pior cenário, você pode esperar um novo movimento da empresa, que pode acontecer ou não, tá? Mas, de qualquer forma, você não está alavancado, você não tem risco de perder o seu capital inteiro. Que, para mim, isso foi o game changing para eu entrar nesse mercado e não querer sair nunca mais. Sair alavancado, na verdade, você pode perder até mais do que o seu próprio capital, né? Porque a alavancagem, para quem não sabe, é quando você opera com mais do que você tem, né? Então aí você pode sair no prejuízo, sair devendo, né? Aqui, nesse mercado de penny stocks, você não tem alavancagem, mas tem essa alta volatilidade, você consegue ganhar com essas movimentações de curto prazo, mesmo sem ter que operar com mais do que você tem, né? Por que as pessoas fazem isso geralmente? É porque com as grandes ações, com os grandes índices, com as moedas, a volatilidade geralmente é pequena. Então, os traders, eles tentam compensar isso no tamanho da posição, né? Então, assim, vamos supor, ao invés de eu operar com $200, eu vou operar com $2.000, com $20.000, para se o movimento for de 0,1%, eu vai multiplicar o meu capital de maneira absurda. O problema é que se isso for contra você também, né? Se for cair 0,1%, seu prejuízo não vai ser mais em cima dos $200, vai ser em cima dos 2.000, dos 20.000. Então, nesse mercado de penny stocks, você tem uma assimetria aí de que o seu ganho ele pode ser ilimitado e a sua perda ela é um pouco controlada, né? Mas respondendo também um pouco da pergunta da Glenda, e eu acho que a calma, na verdade, ela vem principalmente... Tem um plano, né, Marinho? Se você tem um plano e você segue um plano, se mantém fiel a ele, né, você tem essa tranquilidade para operar não só esse mercado, como quase qualquer outro mercado, né? Eu costumo dizer o seguinte... Se você não tem um plano para entrar e para sair em um ativo, muito provavelmente você não deveria entrar ou sair dele, sabe? Você precisa assim de um motivo, tá? É o quê? A ação bateu um preço X, ou é a empresa atingir um nível de lucratividade Y, ou é ela cair tanto, ela devolver tanto do seu lucro, né? Qual é? Tem critérios objetivos, às vezes vale até, já vi gente que anota num caderninho, que é para assim, às vezes você está no calor do momento, você volta para o caderno, o que eu escrevi? Não, vou respeitar meu caderno aqui, né? As regras que eu predispus ali. E lembrei de outra dica, super relevante. Faça a sua watchlist. A coisa mais importante é você estudar. Então, você chega no fim do dia, analisa as empresas que tiveram alta volatilidade, analisa o comportamento delas, se teve catalisador, porque assim, às vezes a ação sobe sem catalisador, é puramente um movimento técnico de short squeeze que aconteceu porque algum player precisava sair da operação e aconteceu e vai desabar tudo de novo. Então, você tem que estudar para poder... Você não precisa saber a fundo da empresa, mas você precisa ter um mapeamento das principais ações
que subiram muito, que, por exemplo, possam ter uma queda para você fazer uma compra, um morning panic, ou aquela que foi o primeiro dia de alta, para você poder fazer o first green day, e inúmeras outras estratégias, né? A ação que tá para ter um rompimento romper a máxima, né? Realizar um breakout, tem inúmeras coisas, mas no fundo você precisa ter mapeadinho, colocar na sua watchlist, que tem na stake para você fazer isso, todas as ações que vocês estão de olho. Porque vocês, olhando isso, vocês já vão conseguir, tudo anotado no papel, no Excel, tudo mais, se acontecer tal coisa com essa ação, eu vou me posicionar. Então essa é a melhor maneira, porque é tanta oportunidade, gente, é tanta ação, que não dá para achar que vocês no dia a dia ali vão conseguir todas, né? Não vai, porque é muita oportunidade. E de novo, quantas empresas tem na stake? 6 mil, mais ou menos? Mais de 6 mil ativos listados aqui, entre ações e ETFs, né? Gente, a Bolsa Brasileira tem 400. Só isso já muda todo o espectro. E assim, já é impossível alguém monitorar todas as ações brasileiras, né? O que dirá mais de 6 mil ativos, não tem condição. Então escolham alguns, né? Possivelmente comecem até com trades imaginários, né? Assim, fala, poxa, analisei esse padrão aqui, parece que a ação X está dando um ponto de entrada. Vou supor que eu teria entrado nesse preço e vou aguardar 1-2 dias, ver como é que ela ficaria aí nesses momentos seguintes, até você pegar a confiança para de fato fazer na conta real, lembrando de fazer sempre com um percentual pequeno do seu capital, com stops, né, seguindo um plano. Acho que essas são as principais dicas que você tem aí para essa live de hoje, né? Ou na verdade, eu estou colocando as palavras na sua boca aí, mas é o que eu tiro principalmente de aprendizado dessa conversa aqui conosco. É exatamente isso. São as principais dicas, e não esqueçam de cortar prejuízos rápidos. Eu acho que essa é super importante. Pessoal, já batemos aqui mais de 1 hora de live. Eu queria agradecer aqui a super presença do Lucas Marim. Marim, a casa está sempre aberta para você. Conversa muito esclarecedora, muito informativa. Vai voltar a haver convites, pelo menos, com certeza, para adentrar ainda mais. É um tema muito complexo, né? Esse aqui é o primeiro pontapé. E quem quiser ter mais profundidade, segue o Marim no Instagram, nas redes sociais, Marim Trader no YouTube, aqui também o canal dele está muito completo, não deixe de seguir para aprender mais. Também se inscreva no canal aqui da Stake, deixe o seu like, siga a Stake nas redes sociais, vai ver muita coisa muito bacana, não só para quem quer operar small caps, mas também quem quer operar blue chips, ETFs, REITs, vai ter muito conteúdo bacana, não deixem de acompanhar, tudo bem? Quero desejar a vocês uma excelente noite e até mais. Obrigado, pessoal.